Certa vez eu fui convidada para acompanhar uma apresentação técnica de uma empresa, era uma multinacional lá em Campinas. E eu sentei, era uma apresentação técnica e depois nós teríamos um jantar. Então era um dia, uma quinta-feira à noite, nós chegamos lá por volta de 7 da noite. Primeiro teria a apresentação e logo em seguida o jantar. A pessoa que se dispôs a fazer a apresentação, e era uma apresentação técnica muito interessante, ele começou a apresentação falando assim. Para cada frase ou pedaço de frase que ele falava, ele fazia pausas enormes. Já gerou angústia em você? Gerou em mim. Naquele momento eu pensei, vou morrer de fome. Então, eu tô falando e esse vídeo, essa história toda é para contar para você o quanto a pausa, o excesso ou a falta dela pode impactar no seu discurso. Pausa, ela serve para você respirar para começar. Ela tem uma função, em primeiro lugar, de vida. Você precisa falar e recarregar o ar para você continuar falando. Tem aquelas pessoas muito ansiosas que falam, sabe, vai falando, esquece de respirar e quando ela chega lá na frente, ela faz aquela respiração ruidosa e isso incomoda muito quem escuta. Também tem aquela pessoa que não tem muito controle da ansiedade, fala, sem deixar a pausa alguma para não ser interrompido. Essa é uma pessoa ansiosa ou que gosta de dominar a fala, gosta de dominar o ambiente e não deixar ninguém participar. E tem aquele que fala muito devagar, que acha que assim vai ser mais interessante, ou também tem dificuldade de organizar pensamento, tá? Então tem todos esses padrões de comportamento na falta da pausa ou no excesso da pausa. Como é o seu? Então eu vou começar organizando a pausa para você entender para que ela serve. Ela serve então para você respirar, para você organizar o seu discurso. Então quando você traz o seu discurso, elementos de pausa, você pausa no ponto final, você pausa antes de chamar a atenção de uma certa mensagem que é importante, você pausa para pensar sobre alguma coisa, você está trazendo uma coerência dessa dinâmica. Se tem o excesso, é aquele momento que a pessoa pausa demais para se organizar, ela vai pensando em outras coisas enquanto fala, isso gera uma ansiedade em quem escuta, não em quem fala. Então, temos todos esses problemas na comunicação. Tá, e como é que eu faço então para controlar esse padrão? Em primeiro lugar, eu sugiro que você descubra como você faz. E a pausa também, gente, ela tem que ser contextualizada, né? Vai ter situações em que eu vou subir, por exemplo, num palco e eu preciso ter uma dinâmica de fala maior. Se eu estou numa dinâmica de conversa, a minha pausa vai ser diferente. Se você me faz uma pergunta e eu tenho a necessidade de responder muito rapidamente, eu tenho uma ansiedade gerada no começo do discurso. E muitas vezes a pausa de início do discurso, por exemplo, você pergunta assim, qual a sua opinião sobre o aquecimento global? Eu não sou especialista nisso, mas eu tenho um ponto de vista, eu tenho algum conhecimento daquilo que eu já li, então eu preciso pensar para falar. Eu vou pensar antes e falar, olha, o que eu penso sobre o aquecimento global é, eu faço uma pausa para falar, para começar o meu discurso. Isso me dá um poder muito maior de organização e de facilitar a minha forma de me expressar. Então saiba que esse tipo de recurso de pausa, ele é rico no discurso e ele respeita a troca de turno. Muito bem, então agora que eu falei sobre tudo isso, vamos falar sobre como você aprender? Em primeiro lugar, aprenda a se diagnosticar. Quando é que ela acontece? Ela é contextualizada? Ela está mostrando ansiedade? Ela está diminuindo o ritmo do seu discurso e atrapalhando a sua expressão? Dito isso, a partir do momento que você entende o que está acontecendo com você, comece a trazer esse recurso com maior controle para o seu discurso. Você precisa pensar nele. Então, respeite os pontos finais da sua fala. Respire mais profundamente. Tem uma pesquisa feita com apresentadores de telejornal. Essa pesquisa é muito interessante, porque ela mostrou que os apresentadores que têm mais experiência na área, que têm mais anos de casa, de trabalho, são aquelas pessoas que têm maior tempo de pausa. Ele tem mais controle dessa ansiedade.
Então, se a gente pensar que as pessoas que têm mais dificuldade desse controle de pausa são os adolescentes, que falam rápido demais. Olha que bonito esse resultado. Não tem problema você ter problema de pausa desde que você seja um adolescente, mas com o passar do tempo você vai mostrando o amadurecimento no discurso. E o principal indicador é o ritmo da fala, é a quantidade de pausa que você coloca. A partir do diagnóstico, você começa a trabalhar isso em leitura em voz alta. Grava vídeo, veja como você está fazendo. Fale mais devagar, alongando um pouco mais as pausas e escolhendo os momentos em que você fala, em momentos em que você está num diálogo controlado com alguém da sua confiança. Isso vai te fazer muito bem. E o outro recurso que eu tenho para te sugerir é leitura em voz alta. Sabe, se você tem dificuldade de ler qualquer outro tipo de livro, começa com as histórias infantis. Era uma vez a Chapeuzinho Vermelho que ia passear na floresta. Quando você faz esse tipo de recurso de interpretação, você está trazendo algo para você que você deveria ter aprendido lá na infância. E é muito importante. Você gostou desse conteúdo? Não esquece de ativar aqui as notificações e seguir o canal para mais informações. Eu sou a Vanessa Pedrosa, sou fonoaudióloga e o meu objetivo é tornar a comunicação profissional mais potente e mais eficaz. E como consequência, um mundo melhor. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau!